130%. Esse é o resultado que os meus clientes tiveram em 24 horas. Olha só, dentro da Altcoin Season, a gente tem o poder de multiplicar o nosso capital de uma maneira muito agressiva. Eu estou falando para você que os meus clientes multiplicaram em 130% em apenas 24 horas. Se a gente olhar os últimos dias, por exemplo, um único ativo entregou uma multiplicação de 240%. Esse é o poder da Altcoin Season. Eu espero que você, assistindo os meus vídeos aqui no canal, nas últimas semanas já tenha entendido que o jogo ele não é mais do Bitcoin, e sim das altcoins. A gente utiliza o Bitcoin para poder analisar e entender qual que é a saúde dos movimentos. E se a saúde ela estiver boa, ela estiver favorável, a gente pode tomar mais risco dentro das altcoins. E eu vou te explicar que também a Altcoin Season ela acaba sendo a nossa última fase do ciclo e vou te mostrar o porquê que ela é a última fase do ciclo. Eu quero que você capture todas as boas oportunidades que nós vamos ter daqui para frente, beleza? Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, olhando aqui para o Bitcoin, a gente vai falar um pouco sobre altcoins, mas eu quero que você entenda, na data de ontem eu comentei com você sobre uma ordem dentro do book de ofertas ali na região dos 102 mil dólares. Essa ordem de vendas ela foi capturada e foi ela que gerou esse candle vermelho que nós temos aqui. Olha só, quando a gente vai lá para o book de ofertas, a gente vê exatamente a ordem aqui sendo capturada e o ativo caindo em seguida. Entenda que para o Bitcoin romper os 100 mil dólares, ele tem que ter muita força, porque a gente tem muitas ordens de venda ainda ali nos 104 mil dólares, um pouquinho acima, 104.700, ou seja, muitos players têm um interesse em vender o Bitcoin nesse momento. Entenda que essas vendas elas servem para a rotação de capital. Não é o momento de você comprar Bitcoin e ponto final. Daqui para frente o jogo ele é das altcoins e quando a gente começar a sair das altcoins, a gente vai ter que proteger o nosso patrimônio, proteger o nosso capital. Ainda dá tempo da gente surfar a Altcoin Season? Dá, ela está acontecendo já faz algumas semanas, por exemplo, que a gente está vendo grandes ativos valorizando de uma maneira muito agressiva. Mostrei para vocês Aero, mostrei para você ApeCoin, mostrei para você vários ativos GRT que eu estou investindo e que eu estou capturando várias movimentações. Isso porque Bitcoin ele já chegou dentro de uma zona de formação de topo, aonde a gente tem um interesse de venda dentro dessa região. Olha só, se a gente olhar para o price action ali, a gente sabe que desde o momento que chegamos no 99 mil dólares, estamos tendo dificuldade para passar dessa região, ou seja, um alto interesse em venda. A gente fez o rompimento dos 100 mil dólares, rejeitou esse rompimento e houve uma venda muito agressiva aqui dentro dessa movimentação, onde Bitcoin entregou uma queda intradiária ali de 10%. A gente está falando que essa queda aconteceu dentro do mesmo dia. Agora nós estamos voltando dentro dessa região, a gente vê resistência mais uma vez e se a gente olhar para o price action, temos uma linha de resistência aqui em cima. Se você olhar para essa linha de resistência, ela vai estar mais ou menos aonde no book de ofertas a gente tem as regiões de venda também. Além da gente olhar para isso, nós podemos traçar extensão de Fibonacci e entender aonde serão as próximas resistências. As resistências elas estão entre 104 mil dólares e 106 mil dólares, ou seja, enquanto o Bitcoin ele não fizer um fechamento acima dessa região, um fechamento diário ali, mostrando um candle de força, a gente vai caracterizar essa região como uma região de distribuição. E o capital que está sendo distribuído nessa região, ele está rotacionando para as altcoins. Olha só, se a gente partir para entender ali como que está a dominância do Bitcoin, a gente vai ver que a dominância do Bitcoin ela caiu de uma maneira muito agressiva e essa pequena queda agressiva que nós tivemos aqui, ela já é o suficiente para nos entregar altas valorizações dentro das altcoins. A gente vinha dentro de um canal de alta durante 2 anos, nós perdemos esse canal de alta e nós confirmamos a perda desse canal de alta. Quando a gente olha aqui para a dominância, nós estamos tendo uma rejeição
dela voltar para dentro desse canal. Significa, meu caro, que nós estamos dentro de uma altcoin season. E eu venho comentando com vocês sobre altcoin season desde o momento que a gente chegou em 60% de dominância. Desde esse momento, eu não tenho concentração em Bitcoin. Eu não olho para esse ativo nesse momento. Simplesmente, se eu for olhar para Bitcoin, eu estou olhando para vendas, distribuição. E o capital dessa venda, ele vai me pagar, obviamente, mas ele também vai retornar para o mercado através de outros ativos, que são as altcoins. E olha só, quando a gente olha para isso daqui, eu não sou o único player que estou fazendo isso. Veja que vários outros players estão constituindo esse mesmo movimento. Em laranja, a dominância do Bitcoin, em roxo, a dominância das altcoins. E essa mudança, essa rotação de capital que sai do Bitcoin e ele vai para as altcoins, acaba sendo o nosso calcanhar de Aquiles nesse jogo. Se a gente olhar para o ciclo passado, a gente vai ver que o Bitcoin ele encontra ali uma região de interesse vendedor nos 40 mil dólares e a partir dos 40 mil dólares a gente vê o capital saindo do Bitcoin em laranja e entrando nas altcoins. E o que acontece nesse momento? Esse é o momento que as altcoins elas explodem, que a gente tem a nossa altcoin season. Só que esse capital ele não vai voltar para o Bitcoin depois das altcoins. Depois das altcoins, ou ele vai para NFT, ou ele vai para dólar, ele vai sair do jogo. Isso faz com que o Bitcoin ele fique fraco, com menos capital, e quando a gente tem bear markets, por exemplo, a gente sabe que os principais players eles estão fora nesse momento, porque eles já saíram do Bitcoin, eles já passaram para as altcoins e dali ou eles vão estar posicionados em outros ativos, ciclo passado, por exemplo, foi NFT, ou eles vão estar posicionados em dólar. Mas eu quero que você entenda que essa fase, a última fase do ciclo, você tem que aproveitar ela com maestria. Entenda, se você chegou agora dentro do mercado cripto, perfeito, você chegou na última fase do ciclo. Saiba aproveitar a última fase do ciclo. Não venha querer ter 60%, 70% da sua carteira em Bitcoin nesse momento, porque não vale você ter esse ativo nesse momento. Muito mais vale você ter uma carteira totalmente concentrada em altcoins, com caixa, por exemplo, para que você possa sempre estar exposto dentro de movimentações de oportunidade nas altcoins. E olha só, por que eu estou falando isso daqui para você? Beleza, se a gente olhar Bitcoin ali, aqui ele pode continuar subindo, ele pode ir até 200 mil dólares, até 200 mil dólares, de 100 a gente está falando de mais uma alta de 100%. Entenda, Bitcoin não vai chegar em 200 mil dólares nesse ciclo. Agora, se a gente olha, por exemplo, ali, ó, um ativo que eu comprei há exatamente um mês ali, tem pouco mais de um mês, tá? Eu coloquei 2% da minha carteira em Velo. Olha só, a gente já viu movimentações de GRT aqui, que eu coloquei dentro da carteira rumo ao milhão, já falei para vocês ontem de Aero, que eu também coloquei dentro da carteira rumo ao milhão, ApeCoin também, já comentei aqui com vocês, e eu vou comentar sobre uma movimentação de Velo, que a gente investiu 2% da nossa carteira, esse foi o nosso aporte inicial da carteira rumo ao milhão. Depois, dentro da carteira rumo ao milhão, a gente aumentou a nossa posição ali para 4% quando o Velo estava em 14 centavos. O primeiro aporte foi em 9 centavos. E quando a gente olha para a data de hoje, o que aconteceu com o Velo? Simplesmente explodiu. Muitas pessoas vão acreditar na notícia que isso daqui é por conta de listagem na Binance, muitas pessoas vão acreditar em várias coisas, mas enfim, isso daqui é uma altcoin season. Eu estou falando que desde o momento que eu fiz uma entrada na carteira rumo ao milhão em Velo até esse presente momento, deu 240% de alta. Estamos falando que apenas na data de hoje nós tivemos uma alta ali de 150%, 120% aqui do momento que eu estou gravando esse vídeo para você. Obviamente, meu amigo, que aqui é uma região de topo, aqui é uma região de resistência. Eu não quero saber se o ativo está sendo listado na Binance, eu não quero saber o que está acontecendo nesse ativo. O que eu quero saber é que lá atrás havia sinais de entrada, havia sinais on-chain de interesse de outros investidores. O que eu fiz dentro da carteira rumo ao milhão? Eu comprei posições em Velo. Os dados continuaram favoráveis, eu aumentei a exposição em Velo. Agora que nós tivemos uma movimentação ali, agora que os clientes colocaram 240% de lucro no bolso em pouco mais de um mês, agora eu estou vendendo
esse ativo. Ah, Gui, mas isso pode continuar subindo? Ah, Gui, é simplesmente sendo estratégico. Realização de lucro, garantindo aquilo que eu investi lá atrás, isso diminui muito o meu custo médio do ativo, porque eu tiro todo o meu risco do jogo. Daqui para frente, se ele continuar subindo, perfeito. Tudo que eu tiver aqui, ele é gain daqui para frente. E esse capital, ele pode rotacionar, ele pode ir para outros ativos que vão me garantir que eu não devolva o meu dinheiro para o mercado. Se você é um investidor, você precisa saber comprar e você também precisa saber vender. Esquece essa de alta infinita. A alta pode ser infinita, a alta pode ser até a lua, mas entenda então que aqui é a lua. Nós chegamos na lua, ou seja, é uma região de realização. Nesse momento, quando eu olho para a carteira Rumo ao Milhão, essas compras que eu fiz lá atrás em Velo, sim, eu estou realizando, sim, eu estou protegendo não somente o meu lucro dentro da carteira Rumo ao Milhão, mas como o lucro dos meus clientes também. E aqui que está a grande sacada. Se Bitcoin em 200 mil dólares ele tem mais 100% de alta, não vale eu investir nesse ativo nesse momento, mas vale eu investir em altcoins 240% em alguns dias. E esse não é o único caso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Já te mostrei GRT com 100% de alta, tem Apecoin que eu vendi, recomprei mais uma vez, tem Ronin, cara, tem vários ativos dentro da carteira Rumo ao Milhão que eles estão performando dessa maneira. E se você olhar para a carteira Rumo ao Milhão, nesse momento, não tem Bitcoin, a gente tem uma posição mínima em Bitcoin. Tem outros ativos, altcoins tem muito mais porcentagem ali do que no Bitcoin, porque esse não é o momento desse ativo, entenda. Se você souber rotacionar o seu capital dentro do mercado cripto, você vai fazer duas coisas. Dinheiro de uma maneira mais agressiva e proteção do seu capital quando nós estivermos em bear market. Se você acreditar em carteiras engessadas, compre 10 bons ativos e fique rodando isso durante 2 anos, certamente você vai ficar preso em um bear market, você não vai saber realizar os seus lucros. Você só vai saber investir, investir, investir e não vai saber vender. Você precisa ter uma carteira dinâmica. E para que você tenha uma carteira dinâmica, utilize os dados ao seu favor para poder tomar as decisões de compra e de venda, e não as notícias. Olha só, eu nunca falei para os meus clientes que invistam em Velo porque ela vai ser listada na Binance. Não, foi simplesmente dados, movimentação que a gente entende está acontecendo na análise on-chain ou não, e aí a gente toma essas decisões, beleza? Bom, entendendo que as oportunidades estão dentro da Altcoin Season, eu quero te explicar o porquê que isso daqui vai ser o calcanhar de Aquiles do mercado cripto e o porquê a Altcoin Season é a sua última fase do ciclo para você poder multiplicar dinheiro dentro das criptos. O motivo é exatamente as realizações de lucro. Se a gente olha para as realizações de lucro, nós estamos vivendo as maiores realizações de lucro da história, 10,5 bilhões de dólares ali, depois 9,3. Se a gente olhar para a data de ontem, tivemos 1,7 bi realizado e antes de ontem 3 bilhões. E antes de ontem, a gente teve 6 bilhões de dólares realizados em lucro. Isso daqui são vendas por investidores maduros e eu vou te mostrar quem são esses investidores. Mas eu quero que você entenda que essa realização, ela rotaciona para as altcoins e é por isso que a gente vê as altcoins explodindo. Porque 1 bilhão de lucro que sai do Bitcoin, isso passa para uma altcoin, já faz um regaço dentro de uma altcoin. Obviamente que esse bilhão ele não vai direto para um único ativo, mas eu quero que você entenda que essas realizações, elas rotacionam para as altcoins. E essas rotações, elas são feitas pelos investidores de longo prazo. Essa linha azul que nós temos aqui. A linha vermelha são os investidores de curto prazo. Eu quero que você entenda que os investidores de longo prazo, eles sempre vão realizar informação de novo ao time high do Bitcoin. Essa realização faz com que o supply, a quantidade de Bitcoin circulante que nós temos, ela saia da mão dos investidores de longo prazo e ela passe para a mão dos investidores de curto prazo. E esse é o nosso calcanhar de Aquiles. O capital ele saiu da mão dos investidores mais maduros, ele rotacionou para as altcoins, Bitcoin é a nossa bússola do mercado, só que quem detém Bitcoin nesse momento são os amadores, e os amadores não sabem como jogar esse jogo. Se a gente olhar aqui para o que os amadores eles fazem, qual que é o comportamento do amador em uma queda, é realização de prejuízo.
Essa realização de prejuízo, ó, se a gente olhar para o bear market passado aqui, que começam com leves realizações de prejuízo, ela vai se aumentando conforme o tempo vai passando, porque esses investidores novatos sem experiência, eles vão vender com prejuízo em meio às quedas. Isso daqui é o panic sell, é uma pressão de venda tão forte que o mercado ele não consegue voltar a subir, porque investidores maduros saíram do jogo, o supply está na mão dos investidores novatos. Investidores novatos, eles não conseguem segurar queda. Conforme o mercado vai caindo, eles vão realizando mais prejuízo, até que a gente chega dentro de uma fase de capitulação, onde a gente zera esse supply na mão desses caras e aí o investidor de longo prazo, ele volta a acumular novamente. E o que nós estamos fazendo mais uma vez no ciclo é exatamente rotacionando o capital, investidores de longo prazo saindo do jogo, entregando supply para o Bitcoin. Bitcoin é a nossa bússola do mercado. Isso vai causar uma deficiência de capital no Bitcoin. Vai chegar um determinado momento que ele não consegue subir mais. E aí as novas quedas haverá panic sell. E isso faz com que a gente entre dentro de um bear market. E quando o Bitcoin entra dentro de um bear market, as altcoins elas também entrarão. Porque os investidores maduros, eles sabem também vender as altcoins. Eles vão sair do jogo das altcoins. E é por isso que a gente tem um longo período de quedas, por exemplo. Então eu quero que você entenda aqui nesse vídeo que existe momentos para você aplicar estratégias diferentes. Existem momentos para você se expor nas altcoins. Quem me acompanha há mais tempo no canal sabe que eu fui o maximalista, né? O cara que foi julgado por carregar Bitcoin desde lá da região de capitulação até a gente chegar ali por volta dos 43 mil dólares. Depois me expus nas altcoins. Quando a gente chegou em 70 mil dólares, eu me desfiz de todas as altcoins, inclusive Ether foi um dos ativos que eu mais me desfiz. Concentrei o meu capital, protegi o meu capital para que a gente passasse por um período de marasmo, de 73 até 48 mil dólares. E agora é mais uma vez um momento que eu estou exposto em altcoins. E não estou olhando para Bitcoin nesse momento, nem mesmo Ether. Já foi uma posição que eu montei lá atrás, a gente ainda tem espaço para poder subir, não chegamos na mesma região que o Bitcoin se encontra hoje, região de distribuição, mas o jogo agora de comprar é o jogo das altcoins. Entenda que a gente tem excelentes oportunidades na nossa frente, beleza? Bom, e se você quiser ter acesso à minha carteira, acesso a todas as minhas decisões de compra e de venda e simplesmente copiar e colar, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição tem um link, esse link te direciona para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões, sem que você seja analista, sem que você tenha essas ferramentas, sem que você tenha experiência nenhuma do mercado. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Vem nesse link aqui da descrição, assista esse vídeo que eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, que você vai ter um app exclusivo meu, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. E você também pode ver aqui resultados de alguns clientes. Mas basicamente você vai ter acesso a esse fórum aqui, essa comunidade onde eu faço todos os posts, todas as decisões. A mesma comunidade que eu publiquei há mais ou menos um mês ali, o momento de comprar várias altcoins. A mesma comunidade onde eu publiquei o momento de dobrar a posição em Velo. A mesma comunidade aonde foi comunicado hoje o momento de vender Velo. Se você quiser simplesmente copiar e colar, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu vejo você de volta na segunda-feira em casa. Valeu!